Oi, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Rafaela Fiamoncini, sou médica veterinária, dona desse canal. E eu decidi criar uma série de vídeos sobre o mínimo sobre algumas coisas. E eu tô bem animada para compartilhar com vocês, porque eu vejo que muitas pessoas querem saber muito de tudo, mas acabam pecando, e esquecendo de pensar no básico. E por isso a gente vai dar início a uma série bem básica, mas muito essencial sobre, o mínimo sobre alguns cuidados com os pets. Hoje a gente vai falar especialmente sobre algo fundamental, e claro que para começar a gente tem que começar do começo, e por isso nosso vídeo hoje é o mínimo sobre o planejamento familiar da família multiespécie. Antes de trazer um novo membro para nossa família, esse planejamento familiar, eu digo da família multiespécie, para quem não conhece ainda esse termo, mas é um estilo de família que abrange membros humanos e não humanos. Então, sim, são pessoas que têm um animalzinho de estimação, mas que consideram ele membro da família. É fácil a gente olhar por uma vitrine e se apaixonar por um filhote, né? Ou num abrigo, enfim, e acabar tomando decisões um pouco impulsivas, sem considerar o impacto que esse novo membro traz para as nossas vidas, por pelo menos 10, 15 ou até 20 anos. E a gente tem que ter essa noção. A gente tem que saber que esse pet vai passar por todas as fases da sua vida sob os nossos cuidados e eles serão só um pedaço, uma parte da nossa vida, mas nós seremos a vida inteira deles. Então a gente tem que ter essa noção, sabe? Eu vou falar mais sobre essa questão de responsabilidade ao longo dos outros vídeos também. Mas vamos começar analisando o seu estilo de vida atual. Se você trabalha muitas horas fora de casa, se você viaja com certa frequência, se você tem crianças pequenas, se você mora em apartamento ou se você mora em casa, todas essas questões influenciam diretamente na escolha da espécie, como o gato, ou na espécie da raça que mais vai se adaptar para a sua realidade. Por exemplo, um Golden Retriever é preciso de muito mais espaço, porque ele é um cachorro grande, e vai precisar fazer mais exercício, mais passeios do que um Shih Tzu, por exemplo, que apesar de ser um cão, ele é menor, ele ocupa menos espaço, é uma raça já que tem uma característica de viver bem em espaços pequenos, dentro de casa. Claro, precisa passear, mas não com tanta frequência e intensidade quanto um Golden Retriever que tem muita energia para gastar. Ou quando a gente pensa em outra espécie, por exemplo, os gatos, eles se adaptam melhor a rotinas de pessoas mais ocupadas, do que os cães que precisam de mais atenção. Eu não estou dizendo que os gatos vivem bem sozinhos, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eles são mais independentes, bem entre aspas, tá? Mas mais independentes e, obviamente, eles vão precisar de carinho, de companhia, igualmente os cães, só que de jeito diferente. Porque pode ser melhor adaptado dentro de um apartamento, por exemplo, ou de uma casa, ou, por exemplo, um ambiente onde esse animal não tem acesso à rua, tipo quem mora em apartamento. Pode manter um gato tranquilamente sem acesso à rua durante uma vida inteira, sabe? Então a gente tem que adaptar cada um à sua realidade. A gente precisa falar um pouco sobre planejamento financeiro também. É essencial, mas frequentemente subestimado pelas pessoas. Além da adoção ou da compra, a gente precisa considerar os gastos mensais com coisas óbvias como alimentação, qualidade, uma alimentação de qualidade, produtos de higiene, brinquedo, vacina, vermífugo, consultas veterinárias de rotina e possíveis emergências. Eu recomendo sempre criar um fundo de emergência específico para essas despesas veterinárias inesperadas, porque facilmente ali podem passar alguns milhares de reais. E se você não tiver preparado, você pode não oferecer o melhor possível para esse animal. Mas se você já tem ali um fundo de emergência, você já está garantido nessa questão, com certeza você consegue prestar um serviço de mais qualidade para esse membro da sua família ali, que vai precisar de cuidado, né? Então, para a gente prevenir problemas futuros e dores de cabeças futuras, prevenir é melhor do que remediar sempre.
e com relação à parte financeira também. Então, melhor a gente se precaver, já ter ali uma reserva de emergência para usar nesses casos do que acabar, né, sendo pegado desprevenido ali numa situação e acabar se sentindo culpado, enfim, né, várias outras questões que nem cabe a gente falar aqui. Mas falando um pouquinho mais sobre a adaptação do ambiente, a gente precisa pensar em segurança e em conforto, lógico. Então a gente precisa verificar se tem plantas tóxicas nessa casa, se tem produtos químicos que ficam em algum local que esse pet pode ter acesso, por exemplo, fios elétricos que podem estar expostos e a gente sabe que um filhote mexe em todos os lugares, então ele pode vir a roer, né, esses fios e causar ali um choque elétrico. Piscinas, né, que não tem aquelas grades, aquelas redes de segurança, a gente precisa pensar nisso também. Então, são essas pequenas coisas, até pensando em pequenos objetos também, que esse pet pode sair catando pela casa, para quem tem criança em casa, né, que tem brinquedo por tudo, a gente tem que pensar, pô, se eu for trazer um pet aqui para minha casa agora, ele pode acabar comendo essas pecinhas, essas coisas pequenas por aqui, e acabar sendo um problema também. Então, a gente tem que considerar um espaço seguro, um espaço onde, lógico, esse animal consiga brincar, consiga se exercitar, consiga que a gente consiga ter um tempo disponível para passeios diários também, mas que deve fazer parte da nossa rotina pelo bem da saúde física e mental desse pet, mas claro, tudo isso em segurança, né? Uma casa segura é muito importante. Para os gatos, a gente tem que pensar já em arranhadores, em locais elevados, é, andares, nichos mais elevados, locais onde esse gato consiga subir, esconderijos, né? Então, literalmente, a gente vai ter que gatificar a nossa casa pelo bem da saúde física e mental desse gato. Mas a pergunta é: será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a mudar o layout aí da sua casa com a chegada desse pet novo? Sabe, às vezes não, às vezes você não quer mexer ali nessa parte e talvez o gato não seja o ideal para você, porque ele vai subir na mesa, ele vai subir na pia, ele vai subir na cama, ele vai subir na cortina. Ele é um gato que vai subir nas coisas, faz parte das características dessa espécie. Tem que ver o que a gente vai, o que se encaixa melhor ali na nossa vida, né? Porque é, são necessidades, espécies específicas. Então não adianta a gente querer ter um gato e não querer que ele arranhe as coisas. Faz parte, entende? Se você não está disposto a isso, então já nem tem, né? A gente precisa pensar na divisão de responsabilidades entre todos os membros ali da família, né? Para que uma pessoa só não fique sobrecarregada com quem alimenta, com quem leva a passear, com quem limpa a caixa de areia ou os dejetos do quintal. Então é legal que a gente já tenha essa conversa para tentar determinar, né, quem vai fazer qual coisa, para não deixar só uma pessoa responsável por isso tudo, porque a gente sabe que no começo a gente, né, releva, beleza, tudo bem, mas que ao longo do tempo essa pode ser uma carga que pesa ali para essa pessoa e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que seja um ambiente que anda todo mundo junto, todo mundo se ajuda. E lembra que a gente está falando de um compromisso de longo prazo, né? Então, todos os membros da família devem estar de acordo com a chegada desse novo integrante e pensar onde que você quer estar daqui a 15 anos. Porque eu vejo muitos jovens que, e realmente, assim, no começo eles são bem intencionados. Eles pegam um pet e acabam fazendo tudo certo ali no começo, mas são pessoas ainda que estão começando a vida, vão para a faculdade, vão sair do ensino médio e acabam mudando de ideia e esse pet acaba ficando de lado e a pessoa acaba priorizando a sua vida, né? E deixa esse pet sob cuidado de outras pessoas, às vezes pessoas que nem queriam esse pet em casa, né? Como os pais, enfim, familiares. E essa vida ali que ele adotou acaba passando de mão em mão e às vezes em mão de pessoas que nem pediram para ter um pet. Então, se você é um jovem e você tem o sonho de ter um pet, eu acho que as verdades são duras, mas elas também precisam ser ditas aqui, porque eu vejo muito isso no meu dia a dia. E, gente, isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Mas assim, ó, jovens, se vocês não têm uma vida ainda estável, não peguem. Não tragam essa responsabilidade para a vida de vocês, sabe? Porque depois pode se tornar um fardo. E não é isso que a gente quer.
E lógico, né, gente, se vocês querem se aprofundar um pouco mais sobre como criar uma casa segura, um ambiente seguro para toda a sua família multiespécie, eu tenho um curso de primeiros socorros que oferece aulas de como tornar a sua casa mais segura, incluindo uma consultoria personalizada comigo. Afinal de contas, vocês lá dentro desse curso, vocês têm contato direto comigo. O link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre os primeiros dias com o seu pet e como tornar essa adaptação mais tranquila e possível. Até lá!